Então vamos lá, meus queridos. Nós estamos seguindo um esboço de um livro que eu já falei aqui, chamado Discípulo Radical. E um dos capítulos é inconformismo. O que significa isso? Que o discípulo de Jesus, ele é inconformado. Nós vamos trabalhar um pouco sobre... Ele não é um reclamão, tá certo? Não é um murmurador, não é nesse sentido. Nós vamos desenvolver esse tema. A igreja, segundo John Stott, uma citação dele, a igreja, que é o autor do livro, tá? A igreja tem uma dupla responsabilidade. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar ao mundo em nossa volta. Mas, por outro lado, devemos evitar ser contaminados por ele. Ok? Nem fugir, nem ficar conformado com a cultura que nos envolve, que nos seduz de maneira fascinante, atrativa, como acontece nesses dias. Não sei você, mas quando eu vejo assim, mesmo os jornais, né, nos canais abertos, os repórteres sorrindo, e está tudo bem, na propaganda todo mundo feliz, na cerveja, as mulheres bonitas, aquele glamour, é festa, todo mundo nesse sol quente, sambando, alegria. Aí você fala assim, ué, será que isso é isso mesmo, né? Parece que tem algo assim que você está precisando, que esse povo está experimentando, uma coisa assim que te fala, gente, o que é isso? Os repórteres que você não vê sorrir, estão sorrindo. São coisas assim que você fica pensando, né, matutando, né? Nós estamos no mundo, como Jesus disse, mas nós não somos. Daí a gente vive esse paradoxo, né? Estamos aqui, mas não somos daqui. Tem um eixo, tem uma coluna vertebral no Antigo e no Novo Testamento, que Deus já falou em vários momentos da Bíblia sobre a separação. O povo de Deus é um povo separado. Isso está na lei, está nos profetas, nos salmos, no Novo Testamento, nos evangelhos. Olha só, quando Deus tira o povo do Egito, isso está em Levítico 11:45, não precisa você abrir. Por que Deus tirou o povo do Egito? Não foi só por causa da escravidão. Obviamente faz parte. Eu vou tirar vocês, porque vocês vão me servir e vocês serão santos, no sentido de separados para mim. Eu serei o seu Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, dá um Ctrl+C nessa passagem e coloca agora Ctrl+V, 1 Pedro 1,15, copia, replica. Sejam vocês santos em toda maneira de viver, em todo procedimento, porque eu sou santo. Seja Israel, seja a igreja. A separação, nós também somos povo de Deus. Aliás, 1 Pedro 2,9 atribui a nós, vós também sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido, para proclamardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos transportados, somos peregrinos. Então, essa
ordem é repetida para a gente não ser igual. Tá certo? Pertencemos a Deus. Temos um novo dono. Sabe quando você vê uma loja que foi vendida, aí coloca uma placa sob nova direção. Significa que tem um novo proprietário. Significa que nós agora temos um novo dono. Nós tínhamos um dono ditador, tirano, perverso, manipulador, acusador. E Jesus comprou esse patrimônio que é a nossa vida, pagou caro na cruz, derramou sangue, nos adquiriu como propriedade dele, exclusiva, né? 1 Pedro 2,9, para pertencer a um novo Senhor. Um Senhor que não é ditador, que não é manipulador, pelo contrário, amoroso, libertador, gentil, e que nos dá melhores pastagens, né? O bom pastor que ama e que deu a vida pelas suas ovelhas. Então, nós encontramos aqui nas 4 seções da Bíblia, aqui é repetido o que eu falei em Levítico 11, é repetido agora. Os meus preceitos observareis. O que são preceitos? Ensinamentos, estatutos, as Escrituras de Deus. Observareis, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Observe, não fareis segundo o Egito, eles estavam saindo do Egito, e agora vocês vão para outro lugar, vocês conviverão com outros povos, vocês também não adotarão os costumes da cultura deles. É claro que nem tudo da cultura é mal, tá certo? Há aspectos da cultura, da graça universal de Deus, que são boas. A gente não pode jogar toda a cultura fora, mas tudo na cultura que colide, que choca com os ensinos, os estatutos de Deus, então não é para a gente ser igual. Então é isso a ênfase do texto. Nós vimos aqui na lei. E agora não está assim. Aqui um dos profetas, eu poderia citar várias passagens, tá? Mas assim, eu selecionei algumas. Vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram. Aqui já é um estágio na história de Israel em que o povo não seguiu o foco, não seguiu o que Deus tinha falado lá na lei, tá certo? É um ambiente aqui do profeta Ezequiel, se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Será que a igreja tem um risco de se conformar aos padrões de uma cultura que despreza Deus, que não leva em conta os ensinamentos dele? Será que isso tem a ver com a gente? Sim ou não? Então, esse princípio da separação não caducou. A Bíblia não é obsoleta. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que uma página online agora de notícias. A Bíblia está muito mais atualizada do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Aqui, ó. Eu peguei agora o Novo Testamento. Peguei um texto da lei, Levíticos, de um profeta, e estou agora, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Não sejam iguais a eles quem? Aqui é o Sermão do Monte.
Jesus está falando para os seus discípulos. E nesse contexto, ele fala que os gentios estão muito preocupados com o consumismo, com a roupa, com a aparência, com a comida. Tá assim, o povo está assim, vivendo atrás, né, do shopping, atrás do Shopee, atrás de tudo que pode levar vantagem, consumir, preocupado, angustiado, sem dormir, ansioso, cartão de crédito no vermelho, né? Eu preciso de uma roupa nova para o carnaval, preciso de uma roupa nova para o Natal, eu tenho que ser igual, está todo mundo bonito, eu tenho que estar bonito, eu tenho que ter, o meu carro está ruim, meu celular está ruim, minha esposa está ruim, meu marido está um lixo. Então, sabe, esse consumismo, não sejam iguais a eles. Que mais? Esse é o texto que a gente vai trabalhar com mais tempo aqui, que é Romanos 12, de 1 a 2. Eu quero ler com vocês, tá bom? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Já nesse versículo 2 fala das passagens que nós lemos até agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, seja do Egito, seja da nossa cultura agora, diante dos cananeus, né? Colocando aí um ponto. Então, meus irmãos, discípulo radical não combina com a nossa cultura. Se você quer ser um cristão raso, sem compromisso, até já ouvi falar de um livro que eu não li, mas está aí na praça, Cristão Genérico, né? Não que o remédio genérico não seja bom, porque às vezes a gente compra o remédio genérico por causa do custo, não é? Mas você prefere um cristão genérico ou você prefere um cristão original, radical? Porque o cristão genérico, ele pode até falar que ele é cristão, segue Jesus, mas o coração dele é pagão. Ele pode até falar que é cristão, mas o coração dele pensa como um não cristão. Os valores que ele segue não são os valores de Jesus, são os valores desse mundo, da cultura. E você deve conhecer gente assim que você fala, mas não está batendo, né? Fala que segue Jesus, mas pode, não pode? Ou talvez nós mesmos, né? Atitudes nossas que a gente fala assim, puxa vida, eu estou sendo Pedro agora, estou negando aquilo que eu creio. Então, que Deus nos ajude a sermos cristãos originais. Cristão raiz, porque está perdendo muito esse cristianismo raiz. Há um cristianismo em série, né? Na Revolução Industrial, os produtos se tornaram em série. O que quer dizer isso? Houve uma época em que uma cadeira era feita artesanalmente. O marceneiro fazia aquela cadeira, o sapateiro fazia aquele sapato. Você ia numa costureira, eu quero uma roupa no meu molde. A costureira te media, né, cintura, ombro, tudo, e te dava uma roupa artesanal, feita para você. Os produtos eram assim, né? Aí depois, com a Revolução Industrial, surgiram as séries. Essa cadeira não é um produto artesanal. Ela é feita em série, é tudo igualzinha. A montagem de carros, movimentos repetitivos, estão fazendo as coisas tudo iguais, né?
Você vai comprar um copo, uma garrafa dessa, todas iguais, foram feitas em série, não foi feita uma só, é uma máquina que produz. Então, há um cristianismo assim de encher, de lotar, é o cristianismo sério. A proposta do discipulado é um cristianismo artesanal, porque Jesus trabalhou um a um, e nos chama para trabalhar um a um com as pessoas, e isso envolve ensinar o que é um cristão que não se conforma, não se amolda aos valores desse sistema que nós estamos inseridos. Então, gente, portanto, esse portanto liga o que ele falou até agora. Infelizmente não apareceu aqui a referência, mas é Romanos 12, de 1 a 2. Esse texto aqui. Romanos 12, de 1 a 2. Esse, portanto, está ligando a uma conclusão de uma primeira sessão mais comprida de ensinamento de doutrina teológica robusta. O livro de Romanos é como se fosse uma redação argumentativa. O apóstolo Paulo, ele segue uma lógica, e ele vai comprovando essa argumentação, dando uma base. É tão rica a epístola, que ele dá muito ensinamento para que as pessoas entendam o que ele vai pedir depois. Qual é a motivação para eu atender isso aqui? O que está por trás? O portanto, diante do que eu falei, diante do que você agora está sabendo, então é uma transição para a parte prática agora. O que ele falou? Eu vou fazer um resumo aqui, bem resumido. O livro de Romanos fala que a humanidade está sendo julgada. É como se a humanidade comparecesse diante do Supremo Tribunal Divino e já tem um advogado de acusação. É assim que estrutura a epístola aos Romanos. Um advogado de acusação. E ele traz provas que essa humanidade está corrompida, depravada, reprovada, desqualificada. Ele começa no capítulo 1, dizendo que o juízo de Deus paira sobre a humanidade, e Deus os entregou a uma disposição reprovada de coração. É isso que vocês querem? Vocês estão entregues a isso. Aí ele vai falando lá, uma lista enorme. É uma espiral, né, descendente, que vai falando que os homens mudaram, adoraram mais a criatura do que o seu Criador, se entregaram às suas vis paixões. Ele fala lá do lesbianismo, as mulheres mudaram aquilo que é contrário à natureza e se inflamaram em sua sensualidade, umas com as outras. Os homens também se entregaram ao homossexualismo. E ele vai falando disso, de inveja, ele vai falando de que são entregues às paixões, e vai desenvolvendo ali argumentos assim de que toda a humanidade está desqualificada. São mais de 20 situações. Eu falei só 2 ou 3 aqui. De inveja, de carnalidade, de violência, de crueldade. Vai alistando ali. Então a humanidade está reprovada. Só que no capítulo 4 e 5, surge o advogado de defesa. Que já começa capítulo 5 assim: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. De fato, nós somos reprovados. Mas alguém justo, perfeito, pega a justiça dele, que é perfeita, e acredita na nossa conta de devedor. A justiça de Cristo é colocada no nosso lugar. Então Deus não nos vê mais como condenados, porque Deus nos vê em Cristo.
Jesus, Ele nos dá, Ele paga a nossa dívida e estamos quites com Deus. Aí, Romanos 8 vai falar o pois, agora pois, ou agora portanto, no Romanos 8:1, não há mais condenação. Para todos? Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele vai falar, no capítulo 8, o cântico de vitória. Ah, graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor dele. É Cristo que nos justifica. E ele vai fazendo aquelas perguntas retóricas. Quem nos separará do amor de Deus? Capítulo 9. Ele vai falar, 9 e 10, a eleição de Israel, que Deus ama aquele povo também. E ele termina no capítulo 11, assim, cheio de emoção, cheio de adoração. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então ele rompe assim numa adoração. Deus, é tanta coisa que o Senhor fez por mim, porque está aqui até o capítulo 11, a justiça, o envio do Espírito Santo, os eleitos de Deus, não há mais condenação. Então ele chega no capítulo 11 assim, transbordando de júbilo, de adoração. Agora sim você entende. Portanto, tudo isso, esses atos salvadores de Deus, não teve os atos salvadores de Deus no Egito? Romanos fala dos atos salvadores de Deus em Cristo. Rogo-lhes. Esse rogo-lhes aqui, não é assim, por favor. Oh, meus queridos, sabe quando a mãe faz aquele apelo para a filha, para o filho? Assim, por favor, não faz isso. Não, aqui é um fervor. Ele está assim apaixonado. Ele está assim exultando. Além de um apelo assim intenso, é uma ordem também. E ele não está pedindo para não cristãos. Se você não é um cristão, na capa e no miolo, usar uma expressão aqui, que faz tempo que eu ouvi. Se você não é um cristão na capa e no miolo, então você não vai entender o que a gente está falando. Tá certo? Mas você pode pedir para Jesus transformar o miolo e a casca. Irmãos, Romanos. Carta para os irmãos romanos. Carta para os irmãos hortenses. Ortoipeenses, para nós, tá certo? Está valendo para nós também. Pelas misericórdias, está no plural, tudo que ele falou anteriormente, que são atos de misericórdia de Deus, levando em conta o que eu já falei. Se ofereçam. Se ofereçam. Tem uma tradução que fala se apresentem. Sua vida. Se ofereçam. O discípulo de Jesus é inconformado com esse mundo e renovado para viver transformado. Vamos ler juntos? O discípulo de Jesus é inconformado com esse mundo e renovado para viver transformado. E eu coloquei reticências aqui, sabe por quê? Isso é um bônus extra. Isso é um plus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Começa aqui. Porque tem gente que quer experimentar a boa e agradável vontade de Deus, mas só quer o Deus garçom, né? Que faça o que eu quero.
mas não entende as implicações do que significa você ser um discípulo radical. Então, nós percebemos aqui em Romanos que esse discípulo inconformado, ele tem uma vida consagrada. Por isso que fala, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, esse sacrifício vivo. Paulo, ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Vamos voltar lá para o texto. Essa linguagem aqui, ó, sacrifício vivo, culto, são expressões dos cultos do Antigo Testamento, que está na cabeça do judeu. Lembra, Jesus é algo inédito que está acontecendo. Mas a mente dele está lá no Antigo Testamento. Então, Paulo usa figuras que eles conhecem para explicar. O sacrifício, você tem que trazer alguma coisa. E você trazia o quê? Oferecia o corpo dos animais. Era uma cerimônia, por isso o culto. Era uma cerimônia. Tinha que ser um animal sem defeito. Não podia ser, sei lá, no aprisco e pegar qualquer animal. Olhava o animal, estava bonito, estava gordinho, estava sarado, não tinha machucado, não tinha doença, não estava doente, ele separava aquele animal. Ele está falando de um sacrifício aqui que era consumido totalmente no altar. O adorador colocava as mãos na cabeça do animal, o sacerdote depois consagrava aquele animal. Significa que os pecados dele estavam sendo transferidos para um inocente, que é a figura de Cristo, que é o Cordeiro que vai chegar, né? E está tendo aquela transferência dos meus pecados para os pecados daquele animal. E era uma oferta, assim, absoluta, entregue, oferecida, apresentada de uma vez por todas. E aquele animal era consumido no altar, subia uma fumaça, simbolizando que Deus estava aceitando aquele sacrifício daquele animal. Então, o animal era oferecido inteiro. O que ele está dizendo é que agora, no cristianismo, nós, irmãos cristãos, nós oferecemos um sacrifício não morto, que o animal era morto, não era? Nós agora nos oferecemos no altar nosso ser inteiro como sacrifício. É uma coisa que você está entendendo. Não é algo místico assim. Você está entendendo o que está acontecendo. Você está se oferecendo a Deus. Sua vida toda, inteira. Significa sua cabeça, olhos, nariz, boca, mãos, órgãos internos, os pés. Eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Você não precisa ser sacrificado como um animal que morre, naquele sentido. Por quê? Porque Jesus já foi sacrificado no seu lugar e no meu lugar. Nós temos um exemplo que dá para entender o que é um sacrifício vivo. Lembra quando Abraão foi oferecer Isaac no altar? Na hora que Abraão ia oferecer, sacrificar o filho, o que acontece? Vem um cordeiro que substitui o Isaac. O Isaac estava ali, era um sacrifício vivo. Quando ele sai dali, obviamente, é um sacrifício vivo. Morreu, mas não morreu. Estão entendendo? Então, nós nos oferecemos a Deus assim. Outro exemplo de sacrifício vivo é Jesus. Na cruz, ele foi sacrificado. Morreu. Perfurado nos pés. Só que ele ressuscita. E ele é um sacrifício vivo, porque ainda hoje, Jesus está servindo à destra de Deus, intercedendo por nós, como nosso advogado, que ainda hoje ele é um sacrifício vivo. E se é para a gente ser imitador de Jesus, como um sacrifício vivo, significa que nós morremos para esse mundo, morremos para essa cultura,
Morremos para nossas paixões e ressuscitamos com uma nova vida. O batismo simboliza a nossa morte. Quando você é mergulhado na água, significa que você morreu para esse mundo. Esse velho homem morre e renasce um novo homem. Não mais dominado pela velha natureza, mas agora livre para servir o Deus vivo e verdadeiro. Tem até um versículo aqui, ó. Olha que legal. Romanos também, hein? Não ofereçam os membros do corpo de vocês a quem? Ao pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte. Olha aqui. Você voltou da morte, como Isaac voltou da morte. Para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele. Como o quê? Instrumentos de justiça. Deu para entender a conexão? Aí a gente fica pensando assim, cuidado olhinho com o que vê, cuidado boquinha com o que fala lá. Lembra daquela música? Tinha uma música assim, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, e a gente amplia, cuidado com a sua boca, porque tem gente que fala sem pensar. Cuidado, você não é liberado para falar o que você quer. Você não é liberado para falar o que você tem vontade. Você não é liberado para pensar o que você quer pensar. Eita, pastor, virou um regime de totalitário agora, quer controlar até meus pensamentos? A ideia, meus queridos, é que agora nós temos uma nova visão do mundo. Nós não temos mais o mesmo olhar, os mesmos pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e sua vida está oculta em Cristo. Você tem uma nova vida. É óbvio que os pensamentos vêm na nossa cabeça. Tem pensamentos invasivos. Já ouviu falar? Tem pensamento que não pede licença para entrar na sua cabeça. Tem dia que eu acordo assim, eu começo a olhar, né, sair, vou pegar a condução, e meus olhos já querem pecar. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Que força é essa? Paulo fala em Romanos capítulo 7, tem certas coisas que eu não quero pensar, eu acabo pensando. Tem coisa que eu não quero fazer, acabo fazendo. Que miserável essa pessoa. Dá uma raiva dessa natureza pecaminosa. A gente devia ficar inconformado. A pessoa fala assim, eu estou inconformado com o calor. Tudo bem, a gente não gosta do calor mesmo, nem do frio demais, mas a gente fica inconformado com esse egoísmo, com esse olhar cobiçoso, com essa inveja, com essa antipatia, com esse mau humor, com essa ganância de não querer dividir, não querer repartir. A gente devia ficar inconformado. Deus, o que é isso? Estou te seguindo há tantos anos, mas vem essas recaídas. Ainda bem que Ele é misericordioso com a gente. Que tem tanta paciência, não é? O que é isso? Então, meus irmãos, o sacrifício, além de ser vivo, ele é santo também. Já falei um pouco disso, não vou gastar muito tempo. O sacrifício é separado do mundo, é separado para agradar a Deus. Olha a repreensão em Malaquias 1,13. Não está aqui no texto, eu vou ler aqui, ó. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem sacrifício, eu devia aceitar isso? Deus está perguntando para o povo. Eu devia aceitar animal roubado, doente, aleijado? Maldito seja esse enganador, que tendo no rebanho macho, sem defeito, promete que vai me oferecer, depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1,13. Quantos de nós
já num culto, falou, eu vou consagrar para Deus esse ano, eu vou servir na escola bíblica, eu vou servir no pequeno grupo, eu vou ser mais usado por Deus. O ano passa, nós esquecemos do compromisso. Vamos dando para Deus qualquer coisa. Esse ano eu vou dar para Deus, vou dar para a promessa de fé X valor, vou honrar a Deus. Aí o ano está passando, você dá aquela oferta que falou, depois dá qualquer coisa. Quando você dá qualquer coisa para Deus, é uma atitude parecida, né? Deus aceita qualquer coisa, né? Já pensou? Como é uma repreensão dura? Sacrifício caprichado, sacrifício santo. Aquela mulher deu 2 moedinhas, mas era o que ela tinha. Ela deu para Deus. Jesus se doou todo por nós. Continuando, é um sacrifício agradável. Vamos voltar para o texto. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Será que tem sacrifício que não é agradável? Acabei de falar, não é? Tem um texto que diz assim, o Senhor aceitou, se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Caim, um coração invejoso, pegou qualquer coisa para oferecer para Deus, por obrigação, por isso que Deus não se agradou, nem da atitude dele, nem da oferta. Se a gente vai oferecer uma coisa para Deus, com um coração assim desconfiado, resistente, ganancioso, pensando no que faria com aquela oferta, não dá. Não precisa, né? Fala que Deus se agrada com aquele que oferece com alegria. Inclusive, nossas mais puras motivações. Esse é o vosso culto racional. A gente pode cantar hinos maravilhosos, podemos doar cestas básicas para necessitados, você pode oferecer todo o seu salário para Deus. Mas Deus está mais preocupado com o seu coração do que com a sua oferta, até porque Ele não precisa, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ele já é dono de tudo. Muito bem, gente, vamos voltar lá. Agradável. Culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não vos conformeis. A palavra usada para conformar, voltando, a palavra usada aqui, ó, culto racional, você sabe o que está acontecendo. Você tem entendimento. Não é uma coisa mística. Sabe, isso aqui é um golpe nessas igrejas que ficam com esse misticismo, muita emoção, muito frenesi, muita coisa bizarra. Não, nosso culto é um culto simples. Aqui é um culto simples. Não tem essa pompa toda. Não é verdade? Você viu lá na Indonésia aquele missionário? Culto simples, igual o nosso. Porque a presença de Deus é a nossa busca. Ele é que é o centro. Não performances de homens, palco, celebridades. Não, culto racional. Você sabe o que está acontecendo. Você não é manipulado, você não é explorado, você adora com entendimento, você olha na Bíblia, você confere a palavra de Deus. Culto racional. Não se amoldem. Esse amoldem aqui, na outra Bíblia fala não vos conformeis, tem um sentido de não entre no esquema. Não entra no molde. Você já foi comprar um sapato? Aí não tinha um número que você queria. Já aconteceu comigo. Número 39. E eu gostei daquele sapato. E eu pedi para a moça, tenta achar esse sapato, por favor. Aí ela procura. Não achei. Tem só o 38. Às vezes dá. Aí o 38 a gente põe lá, espreme, está doendo, mas você fala, tá bom. Esse não amolde aqui, não encaixe nesse sistema desse mundo. Você não é mais desse mundo. Essa cultura desse mundo de tentar te encaixar, essa cultura de você querer ser curtido,
de querer que sua foto seja vista por X pessoas, de você se mostrar perante os outros, de comprar uma coisa para mostrar que você tem dinheiro, que você pode, de falar, de tentar convencer as pessoas com a sua capacidade, de querer estar bem na fita, essas vaidades. Gente, é tanta coisa que envolve, né, o nosso mundo assim. Não deixa esse padrão. Não fica pensando que a vida boa é a vida sofisticada. Olha, se você pode, amém, Deus te abençoe, tenha uma vida sofisticada, mas não coloca seu coração nessas coisas. Nem deixa isso te controlar. Não entra nesse esquema. É um esquema ilusório. Não vos conformeis com esse século. A palavra século, aqui ó, ao padrão deste mundo, na outra Bíblia, não se amoldem ao padrão deste século. Esse século aqui não é o mundo físico. Não é a palavra que foi usada aqui, não é cosmos. A palavra usada aqui é essa era. O Deus dessa era refere-se a Satanás, o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento das pessoas, para que elas não entendam o Evangelho. Ele está se referindo aqui, esse mundo é o sistema de valores, é a cultura que quer ser feliz sem Deus. Não se amolde com essa cultura. Eu faço o que eu quero, nada é proibido, tudo pode. Tudo pode. Ninguém tem que apitar em nada. A gente tem que ser livre. A gente é livre para fazer. Isso aqui é a verdadeira liberdade. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu faço o que eu quero com a minha vida, com o meu dinheiro. Ninguém tem que botar pitaco na minha vida. Eu quero ser independente. O que eu quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É isso que eu quero. Então, não se amolde a esse século, a esse sistema de valores desse mundo, mas transformem-se. Olha, cada palavra rica, esse texto aqui, tem gente que prega 6 vezes, 6 mensagens nesse texto. Eu estou fazendo aqui uma, condensando. Essa palavra transformem-se é a mesma palavra usada quando Jesus se transfigurou. Se transformou. Sabe quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração? E no momento ali, ele foi ele assumiu outra forma. Essa palavra significa sejam metamorfoseados. Meta significa além, forma, além dessa forma. Seja transformado. É a ideia do casulo e da borboleta. Pressupõe que sua vida sem Cristo era muito feia, muito horrorosa. Você era uma tranqueira, lagarta, detonava todo mundo, gostava de lixo, destruía tudo. Só você tinha razão. Só você que sabe o que é bom. Só você que sabe tudo. A lagarta. Aí você fica no casulo, pressupõe que a borboleta é superior. A nova vida em Cristo é superior. Efésios 4 fala que ele está nos preparando um novo homem, uma nova mulher, não mais corrompidos nos seus desejos, nos seus impulsos, mas a gente é revestido, é uma roupa nova. É como o Lázaro que sai da sepultura, ele está com trapos de imundícia, morto. E às vezes a gente está cheio de mortalha do velho homem. Aí Jesus fala, tira essa tralha dele. Do Lázaro, para que ele ande desembaraçadamente. Você tem mortalha, roupa estragada de morte? Meus irmãos, é isso que Jesus está tirando de nós, arrancando. Só assim a gente vai poder ter a renovação da nossa mente, uma mente renovada, e ele vai fazendo isso. O mundo quer controlar nossa mente. Deus quer transformar. Eu anotei aqui um pensamento do Hernandes Dias Lopes. O crente não vive numa bolha espiritual.
Ele vive no mundo. Ele foi salvo do mundo. Ele está no mundo, mas não pertence ao mundo. Os valores do mundo não são mais seus valores. A ética do mundo não é mais sua ética. O crente tem agora a mente de Cristo. Conformar-se com o mundo é adaptar o seu sistema, é abraçar seu relativismo, é entrar no seu esquema. Cuidado com o mundo. Garoto, garota, idoso, cuidado. O mundo é nosso inimigo. Ele seduz, ele oferece vantagem. Ele promete nosso bem, mas nos engana. O mundo é cruel. Você tem valor se você tem dinheiro. Você tem valor se você tem quem indica, se você tem amigo. O mundo te manipula. Você quer ver uma ilustração do mundo aqui? Que eu estava lendo em Mateus uns dias atrás. Sabe quando Judas vendeu Jesus a troco de dinheiro? Lembra daquela passagem? Ele vendeu Jesus, só que ele se arrependeu e foi devolver o dinheiro. Quando ele chegou lá para os sacerdotes, falou assim: eu traí, vou devolver. Sabe o que os sacerdotes falam para Judas? Isso é problema seu. O que a gente tem com isso? Se vira. Eu já vi isso. Eu já trabalhei em escritório também. Já fui aluno e ainda sou aluno de faculdade por muitos anos. Esse mundo é muito cruel. Tem gente que na nossa frente nos bajula, mas faz mal. Está armando, está sempre armando para você. Tem muita coisa desse mundo, amizades, ligações amorosas. Moça, rapaz, cuidado. Esse mundo seduz. O mundo quer seu culto, quer sua entrega, oferece cerveja gelada, mulheres bonitas, homens interessantes, shows emocionantes. O mundo se apresenta numa embalagem caprichada, mas é só embalagem. O mundo é fedorento, é egoísta e é insensível. Lembra disso. Não se deixe enganar. Nós somos diferenciados. A igreja deve atrair pela diferença e não por sermos iguais ao mundo. Houve tempo que eu fui em casamentos, não tinha bebida alcoólica. Houve tempo que os cristãos não consumiam cerveja e outras bebidas alcoólicas. Houve tempo em que os jovens namoravam para casar. Houve tempo que os rapazes não transavam, as moças não transavam com os rapazes antes de casar. Houve tempo que quando os maridos e as esposas se casavam, eles tinham o ideal de ficarem juntos até que a morte os separe. Houve tempo em que a gente pensava muito antes de ter um relacionamento. A gente pensava assim: isso agrada a Deus? É essa pessoa que Deus tem preparado para mim? A gente não pode perder essas essências de ser inconformado com a nossa cultura, que tudo pode. Houve tempo que os cristãos eram solidários, ajudavam a construir um local para abrigar. Houve tempo que os cristãos eram apaixonados por missões. Não precisava ficar pedindo: participa de promessa de fé. Eles sabiam que quando eles se convertiam, o bolso se convertia também. E ele assumia a responsabilidade de cuidar da igreja. Houve tempo em que os cristãos iam para a igreja porque amavam estar com o povo de Deus. Não ia por obrigação. Não ia porque era mais uma coisa para fazer. Houve tempo em que os cristãos não ficavam 2 meses passeando para cima e para baixo, e ia na igreja a cada 2 meses, como mais um compromisso.
Não estou dizendo que você não deve passear, não deve viajar, mas sabe, tem certas essências que nós não podemos perder. Não vos conformeis com este mundo. Não devemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio. Isso aqui é pesado, hein? Somente peixes mortos nadam com a corrente. Você gosta da cultura? Para você está tudo bem? Então você é um peixe morto. Você segue a correnteza. Peixe vivo, inconformado. Ele nada contra a correnteza. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, de fato, somos transformados. E aí nós vamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Você nunca poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras. Você não pode ser profundamente influenciado pelo que não conhece. Se não conhece as Escrituras, como é que você vai ser transformado? Então eu preciso, Edgar, mais de 30 anos de pastor, eu preciso todo dia abrir a Bíblia. Deus fala comigo. O que o Senhor está falando hoje? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Puxa, preciso tomar cuidado. Se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Olha como eu vou processando culto racional, seja aqui na igreja, seja no dia a dia. Então é isso, meus queridos. Assim a gente vai experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus.